O cinegrafista Pablo Silva sempre gostou de consumir energético para enfrentar o ritmo de trabalho. Nos finais de semana, ele também começou a usar o estimulante misturado com bebida alcoólica. A receita perigosa virou rotina e os resultados apareceram logo em seguida. Um susto para ele e toda a família. Um dos sintomas foi o coração acelerado e sentir falta de ar, né? E quando aconteceu, eu fiquei meio que nervoso e fui para o hospital. Chegando lá, foi constatado que eu estava com a pressão arterial alta e coração acelerado. Pablo procurou um especialista e aprendeu a usar o energético da maneira correta. Hoje, ele não quer mais saber da mistura álcool e estimulantes. Depois disso, não fiz mais uso do energético. Você sempre misturava? Sempre, né? Quando às vezes saía do trabalho cansado, ia para uma festinha e misturava o uísque com o energético. Olha aí, mas a gente vê esses exemplos, misturar não pode, né? O que isso representa para a saúde quem mistura? É muito comum, inclusive a gente em Teresina, não só em Teresina, nas outras capitais também, em relação às pessoas misturando energéticos com bebida alcoólica. Na noite isso é muito comum, e inclusive restaurantes, todo mundo hoje. Qual é o risco? Qual é o risco que isso representa para a saúde? Geralmente os dois misturados, porque a bebida alcoólica, devido ao próprio álcool que tem, se a pessoa se exceder, vai sentir ficar com um sintoma de embriaguez mais rápido. Então ele aquela bebida energética justamente para dar aquela levantada justamente por causa da cafeína que contém na bebida. Só que tem que cuidar do seguinte, a bebida desidrata por si só. E a presente na composição. Geralmente as pessoas que misturam no outro dia estão com os lábios ressecados, estão desidratados justamente por causa dessa mistura. É um dos perigos que tem que ter cuidado em relação a essas duas misturas, desidratação. Sim, a gente viu aí na matéria os personagens comentando que inclusive muitas pessoas quando misturam, sente a questão da arritmia, o coração acelerado. Isso pode provocar, por exemplo, uma parada, algum outro problema? É muito específico, que é de caso por caso, só se a pessoa tiver uma predisposição a problema cardíaco. No caso do energético, como a gente falou antes, tem a cafeína, tem pessoas que têm sensibilidade maior em relação a uma em relação a outra. Então tem que ter cuidado, existe uma dose para se tomar de cafeína por dia que você calcula pelo peso e pela quantidade de miligramas. Você já ouviu falar em alguma pessoa que misturou e aí de repente até provocou mesmo a morte ou outras doenças? Alguma coisa já ouviu falar? Não tem um relato em relação a isso aí não. Isso aí. Mas por via das dúvidas é melhor evitar, né? Sim, evitar. Tem que ter cuidado com isso, né? Você usa e toma um pouco, se você for misturar os dois, fica tomando água para hidratar, para evitar a desidratação. E me diz outra dúvida também, toma energético enquanto faz tratamento com alguma medicação, pode? Também é um caso muito específico. Depende, tem que saber qual é a medicação que você está usando. Se a pessoa está tomando tem problema de arritmia, está tomando algum remédio para controlar essa arritmia ou é hipertenso, já não é aconselhável tomar. Justamente tudo por causa da cafeína. Muita gente pensa que é por causa da taurina, e não é. A taurina faz bem para o coração. Então, ajuda a relaxamento muscular. Todo energético tem cafeína? Todos têm. Então todos têm cafeína. Atenção, você que não pode triscar em cafeína, é bom evitar, não é assim? Tem que ter um certo cuidado. Ok, então. Uma outra dúvida das pessoas são em relação aos suplementos alimentares. Vou te convidar aqui novamente para a gente se aproximar aqui da nossa mesa. A gente já tem aqui alguns suplementos. Queria que você falasse um pouco deles. Por exemplo, muitos podem encostar aqui, fique à vontade. Muitos são misturados à água e se transformam numa bebida na academia. É muito comum a gente ver, as pessoas levam aquela garrafinha, lá misturam. Qual é o risco disso aqui? Quem pode usar esses suplementos? Então, eu trouxe aqui os 3 principais hoje que são os mais usados. No caso, o BCA, a creatina e a proteína do soro do leite, que é a whey. O BCA hoje, 35% da massa muscular da gente é constituído desse aminoácido. Ele perfaz 35% da massa muscular. Criou-se esse mito em relação a esse aminoácido causar alguma sobrecarga hepática e renal. Ele é via metabólica toda muscular. Então eu tenho clientes que têm problema de esteatose hepática, eu tenho problema renal, que a gente usa o BCA. Em relação à restrição, o BCA não tem problema nenhum.
Em relação à creatina, também tem esse mito em relação a problema renal, problema hepático. Não tem nenhum estudo comprovado que a creatina causa sobrecarga hepática, nem sobrecarga renal, nem cálculo renal. Não existe estudos comprovados em relação em cima da creatina. Você está falando de creatina, para quem não conhece, o que seria a creatina? É um aminoácido onde ele é extraído da carne vermelha. Pra você ter uma ideia, a praticidade, que você precisa usar em torno de gramas de creatina por dia, para o praticante de atividade física. Para você extrair isso do alimento, você teria que comer na média de 1 kg a 1,5 kg de carne por dia, para tirar 5 gramas. Então, a função da creatina, explosão, melhora a retenção de líquido. As pessoas têm o receio da retenção de líquido da creatina, só que a retenção de líquido dela é benéfica, é intramuscular. Ela capta a água que fica entre a pele e o músculo e bota dentro do músculo. Então, antes da gente falar do próximo, eu gostaria que você pegasse esses dois que você já falou. O primeiro aqui, quem pode tomar, para que ele serve exatamente? Quem deve tomar isso aí? O praticante de atividade física, de qualquer atividade física, ele pode usar. Ou antes, dependendo da intensidade da atividade física, durante e ao término da atividade física, ele pode usar. Iniciante ou não, todos podem tomar? O iniciante não teria muita necessidade, não. Mas já quem já pratica mais de 6 meses, 3 meses, poderia. Em torno de 3, 6 meses já poderia fazer o uso. Tem pacientes que não fazem atividade física e usam já por prescrições médicas, que são pacientes que fazem hemodiálise, que durante o processo de hemodiálise perdem muito BCA, então tem alguns colegas médicos que já indicam o uso desse aminoácido justamente por causa dessa reposição. E o segundo que você falou? A creatina. Isso. Geralmente o praticante de musculação ou os que precisam de sprint, de energia, tipo o corredor de 100 metros. Os ciclistas, os maratonistas têm que ter um certo cuidado, porque apesar da retenção de líquido deles ser benéfica, mas pode causar um inchaço muscular e deixar o atleta pesado. Então quem precisa ficar leve, não é bom usar. Ok, então vamos para o terceiro suplemento, queria que você falasse um pouco dele, esse também é bem possível. A whey hoje é a melhor proteína que tem de maior valor biológico. Que é isso? São a quantidade de aminoácidos essenciais que tem nele que são absorvíveis pelo nosso organismo. Existem escalas de proteínas. Hoje a melhor que tem é a whey, que é extraída do soro do leite, depois vem a caseína, que também é do soro do leite, a albumina, que é da clara do ovo, e a última, a soja. Então tem vários benefícios, tanto para o sistema imunológico, como para a função do trato gastrointestinal, para uma recuperação muscular mais rápida devido à alta absorção dela. E para quem está em casa entender melhor, para que ele serve? Se você for fazer atividade física, 1h30 depois dessa atividade física é a hora que o organismo está mais propenso a receber nutrientes. É a hora que você ou ganha massa muscular ou perde massa muscular. Se você souber fazer da forma correta, você vai ganhar essa massa muscular. Você acabou a atividade física, seria aconselhável você usar a proteína com a solução de carboidrato, que pode ser um pouco de bebida isotônica, ou pode ser a maltodestrina, um oximase ou um carboidrato qualquer, e 1 hora depois fazer uma refeição sólida de proteína e carboidrato. Então o suplemento só ele não faz milagre algum, sempre tem que ser acompanhado da alimentação e jamais substituir a alimentação por suplementação. E é como você está falando, existe o risco sim de engordar, né? Caso seja dessa forma. Sim, igual o carboidrato. Se você usa você consome esse carboidrato e não vai fazer atividade física, é substrato energético. Não usou, ele vai se transformar em gordura. E para quem vai começar a malhar ou para quem vai começar a consumir esses suplementos, qual é o primeiro passo? Apenas na academia, a gente chega na academia, todo mundo é especialista, que todo mundo tem uma dica, né? E nem sempre essa dica é correta. Qual é a sua opinião, você que é um especialista no assunto, o que essa pessoa que vai começar a usar esse suplemento deve fazer? Procurar um nutricionista que tenha especialização nessa área de esporte, um nutricionista esportivo, que seja mais direcionado na parte de esporte, que tenha um conhecimento específico em cada tipo de suplemento que for tomar. E aí existe uma avaliação, como é que é feito? Se passa uma avaliação, faz o exame de sangue para ver se está tudo ok. Uma primeira consulta, nunca fez atividade física, como eu te falei, não há em relação à primeira instância de usar a suplementação. Geralmente eu gosto de prescrever, eu vejo essa proteína hoje como um alimento. Tanto lá nos Estados Unidos ele saiu do quadro de suplemento e entrou como alimento funcional. Então hoje ele é usado tem algumas marcas de laticínios que usam ele para crianças que têm intolerância à lactose, para a parte de geriatria. Então tem vários, como eu falei, tem vários benefícios em relação à proteína do soro do leite. O nosso dia a dia corrido, sempre cito, se é mais saudável tomar um refrigerante, comer um salgado gorduroso ou tomar um shake de proteína, um whey shake. Ok, então fica aí a dica, né? Na dúvida, procure um especialista, você quer começar
a consumir esses suplementos, não é isso? Isso. Procurar um especialista. Com certeza. É mais seguro e os resultados são mais rápidos, não é, pessoal? Com certeza. Okay, então, eu gostaria de agradecer a sua presença Eu aqui que lhe no Saudável. agradeço. Muito obrigado. Acho que você ajudou muitas pessoas que estão em casa. Olha, no próximo bloco,